Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Edvanei Fernandes e tenho o prazer de estar aqui com você, abrindo mais um trimestre da revista Lições da Palavra de Deus da editora Central Gospel, que nesse trimestre que encerra 2021 vai tratar sobre o tema O Ministério Profético, Sua Importância e Contemporaneidade, revista que é comentada pelo ilustre pastor Jarmute Jordão. Esse trimestre promete, o pessoal gosta muito dessa temática sobre profetismo, sobre as questões proféticas, sobre os fatos vindouros que a palavra de Deus nos menciona, e a gente sempre fica com nossa curiosidade aguçada acerca disso. Mas antes de nós irmos para a lição de número 1, que fala sobre as origens do profetismo bíblico, eu queria deixar aqui alguns recados para poder abençoar a sua vida. De 11 a 15 de outubro teremos a Semana do Crente Docente, uma semana inteira com atividades que vão abençoar você, professor, e você que ama estudar a palavra de Deus. Eu peço para que você acompanhe as nossas redes sociais para você ficar por dentro dos anúncios que vão revelar quem são os nossos ilustres convidados. De 11 a 15 de outubro, Semana do Crente Docente. Então corre lá e fica ligado, @crente docente no Instagram, facebook.com/crente docente e no YouTube, youtube.com/crente docente. Certamente você vai ser ricamente abençoado. Você que ainda não acessou o site do Crente Docente, www.crentedocente.com.br. Faça o seu cadastro no rodapé do site para você ficar por dentro das novidades. O Crente Docente tem preparado muitos presentes aí para vocês. Creio que vocês já usufruíram de alguns presentes que foram dados pelo Crente Docente para abençoar a sua vida. Então, se você quer saber em primeira mão sobre as novidades, sobre alguns aspectos do nosso projeto, que você possa ir lá no nosso site e possa se cadastrar. Sem mais delongas, vamos à lição de número 1, as origens do profetismo bíblico. E eu gostaria aqui de fazer a leitura do texto áureo da lição, esse texto que vai nos dar um norte acerca daquilo que falaremos aqui nesse CDcast. O texto áureo está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Então, essa lição que fala sobre as origens do profetismo bíblico, ela vai trazer uma ideia muito clara daquilo que nós percebemos em qualquer ser humano. A gente percebe que as pessoas têm um interesse muito grande, um desejo de tentar entender o que vai acontecer no futuro. Nós sabemos, obviamente, que o nosso Deus, um Deus transcendente, ele cuida de todos os eventos do presente e de todos os eventos que há de vir. Mas isso é inato do ser humano. O ser humano tem esse desejo de entender as coisas que vão acontecer. Obviamente, o ser humano ele não pode tocar nesses eventos, e isso é às vezes algumas coisas que a gente precisamos, mas isso às vezes são coisas que nós precisamos ter um pouco de cuidado na maneira com que tratamos. Às vezes essa curiosidade de maneira exacerbada, ela pode obviamente permear o coração do homem e fazer com que ele deslize em algumas coisas. Então a primeira coisa que devemos ter aqui de ideia em relação a pensar em profetismo bíblico, pensar na ideia de coisas reveladas, pensar em coisas que são relacionadas a eventos proféticos, é que o homem ele não tem como tocar nas questões vindouras, e isso tudo pertence a Deus. Só que ao longo da lição você vai entender como Deus trabalha com essa ideia de profetismo, com essa ideia de entregar a revelação ao homem, mas também iremos aqui entender um pouco da ideia sobre adivinhação, sobre a ideia de profecia, porque isso às vezes parece termos que são de alguma forma paralelos, mas na ótica bíblica a gente precisa ter uma ideia do contexto para poder a gente não deslizar no nosso entendimento e não trazer uma prática errônea para nossas vidas.
Fato é que nós vamos trabalhar aqui nessa lição em cima dos objetivos que são propostos. Então eu peço a você que vai ministrar essa lição, você que vai estar estudando essa lição, que você possa ter essa ideia também muito clara. Às vezes uma maneira de a gente trabalhar de maneira bem prática, de maneira bem efetiva a lição, é a gente atentar para os objetivos. E essa lição tem alguns objetivos. Você que tem a sua revista de professor, você obviamente está fazendo a leitura, está identificando isso, mas a maneira do conteúdo que será apresentado aqui, partiremos desse ponto de acoplar a ideia dos objetivos com o conteúdo que nós teremos aqui. E para nós partirmos para a parte em que a lição está subdividida em tópicos e subtópicos, é necessário a gente começar a falar sobre o profetismo bíblico da seguinte ótica. Primeiro, que a ideia de profetismo ela nunca foi uma exclusividade do povo de Israel. Pelo contrário, essa prática ela já fazia parte de várias outras culturas. A gente vai ver aqui alguns exemplos acerca disso. Você pode aprofundar seu conhecimento acerca disso. Mas os povos vizinhos, né, de Israel, eles sempre tiveram algum tipo de interação pessoal com deuses ou com as suas entidades que concernem acerca da ideia de influências sobre o que nós chamamos de profetismo bíblico. Veja, se na Bíblia nós não temos apenas o povo de Israel sendo colocado ali, temos povos vizinhos, temos povos que são mencionados, todos eles estão no contexto bíblico. Então significa que falar sobre adivinhação e profetismo é falar sobre um contexto bíblico também. E pensar que esse assunto não é de exclusividade do povo de Israel. A gente pode compreender que, se a gente for buscar uma interpretação bíblica condizente, nós temos sempre que observar o Antigo e o Novo Testamento. E se falarmos sobre essa ótica da interpretação bíblica, essa palavra adivinhação ela vai ter uma conotação tanto quanto negativa. E até os dias de hoje a gente vê que essa prática de adivinhação ela está de maneira contrária aos princípios da nossa fé. Então observe isso, nós estamos falando sobre adivinhação, sobre profetismo, estamos falando de termos que podem ser colocados como paralelos, mas a aplicação, a forma com que isso é observado, com que isso é desenvolvido, traz uma divergência em relação aos princípios da nossa fé, daquilo que professamos. E aí você já vai entender por quê. Tanto a profecia quanto a adivinhação, elas fazem parte de um contexto. É o contexto relacionado ao quê? São os enigmas, são os mistérios, tudo que envolve o transcendente, isso é, se você pensar no povo de Israel e você pensar nos enigmas relacionados à mensagem do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o único Deus, nós vamos ver uma ideia relacionada à profecia. Se nós vermos todos os enigmas, mistérios relacionados aos outros deuses, isso é, são mensagens relacionadas a entidades, a deuses, que a gente observa isso claramente, principalmente no Antigo Testamento, imagens que são adoradas, deuses que são adorados, e que dentro disso tem toda uma questão mística, que necessita, obviamente, dos participantes daquele contexto, de uma interpretação do que a gente pode ter como mensagem. Então pense claramente aqui, para poder a gente dividir essa ideia, ainda que a adivinhação e a profecia esteja dentro de um mesmo contexto, isso se difere da seguinte forma. Se pudermos fazer dessa maneira, ficará mais fácil para você compreender. A profecia ela pode ser colocada como a mensagem de Deus e a adivinhação, talvez a mensagem de outros deuses e entidades, para você dividir os termos e não causar confusão. Mas pensando que esses termos eles estão sim dentro de um contexto, esse contexto bíblico onde a gente viu tanto o povo de Israel quanto os povos vizinhos. Mas algo importante é que a gente precisa entender que essas práticas de adivinhação, na verdade, elas passaram a fazer parte da cultura israelita. A gente consegue ver isso em alguns exemplos, inclusive exemplos bíblicos.
Por exemplo, a adivinhação por meio de astros. A gente sabe que esse ritual ele fazia parte de várias outras culturas antigas. A gente pode, tanto hoje como a parte, vamos dizer, científica, no passado, o que era chamado de astrologia, tinha uma ligação direta com essa ideia de adivinhação. Essas culturas, por exemplo, os babilônios, eles se utilizavam desses rituais de adivinhação por intermédio do que nós chamávamos de astrologia. Por exemplo, Isaías capítulo 47, versículo 13. Deixe seus astrólogos se apresentarem àqueles fitadores de estrelas, que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Olha aí claramente o contexto babilônico sendo representado por essa ideia de adivinhação por meio dos astros. Outro tipo, adivinhação por meio de terafins. Isso mesmo, terafins, não serafins. O que eram os terafins? Imagens de vários deuses que eram usados por famílias ou por pessoas em particular. Esses ídolos eles eram de vários tamanhos, de diversas formas, desde pequenos a ídolos de tamanhos maiores, e eles eram levados de maneiras escondidas nos arreios dos camelos. Por exemplo, se você ler Gênesis 31, do 19 ao 30, ali você vai ver um pouco dessa ideia. A gente consegue ver isso também no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, a gente tem essa ideia sobre os tamanhos desses terafins, essas ideias desses ídolos, e isso são assuntos que você pode mergulhar, que você pode buscar os dicionários bíblicos. Nos dicionários bíblicos, por exemplo, é muito fácil de você encontrar essas terminologias relacionadas aos deuses, relacionadas a imagens dessas culturas do passado. Então, nós temos, além desses terafins, nós podemos aqui dar o exemplo sobre a adivinhação por meio dos mortos. Essa prática faz parte de alguns rituais que a gente associa aos cananeus. E, infelizmente, isso influenciou a cultura israelita. A gente lê também em Deuteronômio essa ideia. A gente chama isso de necromancia, né? A ideia de trabalhar rituais com os mortos, adivinhação por intermédio de mortos, de espíritos. A gente tem o caso do próprio rei Saul. Infelizmente, é um registro bíblico que a gente tem no primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 28, e que é muito emblemático para poder a gente falar sobre essa ideia de adivinhação por meio dos mortos. Então você verifica que toda essa ideia relacionada à adivinhação e as suas vertentes do qual encontramos na Bíblia, isso mostra o que para a gente? Uma influência. E talvez no dia de hoje a gente consiga observar algumas coisas também. E isso faz com que nós venhamos a redobrar as nossas atenções para que as coisas externas que podem ser parecidas com aquilo que Deus faz através da sua soberania não venha a engodar o nosso povo. E aí é preciso a gente, nesta lição, reconhecer de alguma forma que com o passar do tempo houve, obviamente, uma separação muito clara e, vamos dizer assim, definitiva entre adivinhação e profecia. E aí vai ser a gente observando de maneira muito clara, embasando o que é a profecia, que a gente vai conseguir fazer essa distinção sobre a adivinhação. Então, mais uma vez, vamos colocar a adivinhação num lugar e a profecia no outro. Por quê? A profecia ela tem bases em razões morais muito claras. Enquanto a ideia da adivinhação ela vai delimitar a ideia do seu escopo na descoberta do futuro, a profecia ela vai visar o quê? Cumprir propósitos que têm a ver com a vontade de Deus. Então, pensa no seguinte: Deus, enquanto um único Deus, santo e verdadeiro, ele vai prezar acerca da profecia a vontade que, através disso, um propósito venha a ser cumprido. Já a adivinhação, as bases dela está apenas na ideia de descobrir o futuro.
Quando nós falamos lá na introdução dessa lição, para que o ser humano que tem todo esse interesse, toda essa curiosidade sobre o futuro, que deve se preocupar em manter as suas atenções para que isso não roube o seu coração e possa, dessa forma, escorregar e buscar vias escusas para saber sobre o futuro. Então é melhor que você tenha diante de Deus a ideia de buscar nele o que é necessário para cumprir os propósitos dele. E talvez a profecia, como a gente vê relacionado na Bíblia, como inclusive um dom espiritual, possa ser colocado de maneira clara para nós enquanto cristãos. Agora, a gente consegue perceber uma condenação da prática da adivinhação. O amanhã, já foi dito, não pertence a nós seres humanos, mas Deus que cuida de tudo que está por vir. Ele pode, obviamente, revelar o que pode ser feito, o que será feito e o que vai acontecer? Claro que pode, como foi dito. Existem dons espirituais do qual nós acreditamos e que Deus ele pode fazer com que pessoas venham ser usadas, que pessoas venham ser levantadas para direcionar acerca do seu propósito. No entanto, a atitude do homem em buscar informações acerca do futuro, principalmente pela via espiritual, mística ou qualquer coisa do tipo, ela pode ser uma atitude pecaminosa e, obviamente, Deus condena qualquer tipo de atitude ligada a isso. A gente deu aqui o exemplo de Saul e viu que, propriamente, um homem que estava ali à mercê da condução de Deus, mas que não obedeceu, que não teve uma vida pautada em determinada fase da sua vida, ele foi experimentar de coisas obscuras. Deus ele sempre trabalha com a luz, Deus ele sempre trabalha com a clareza dos seus propósitos. Então que você possa afirmar na sua mente o que nós falamos aqui na parte derradeira desta aula. A adivinhação ela vai buscar uma descoberta do futuro. Esse é o escopo que delimita a ideia da adivinhação. Já a profecia ela vai ter bases claras, as suas razões morais acerca do que é necessário para um cumprimento de um propósito do Deus único, santo e verdadeiro. A Escritura ela vai condenar veementemente todas essas espécies de adivinhação. Não adianta haver consultas a pessoas que se dizem preparadas ou habilitadas por algum Deus, por alguma entidade para falar sobre coisas futuras. Se não provém de Deus, essa prática é condenada. Não há um caráter claro no propósito de Deus para uma revelação, para uma profecia, torna-se adivinhação e nós devemos abolir isso de qualquer ótica que nós devemos ter da nossa vida espiritual. Se a Bíblia nos recomenda a ter a submissão à fé em Deus e a confiar nos verdadeiros profetas que ele levanta, a gente então deve ter a clareza de que a Bíblia é a centralidade e do que vai nos nortear acerca da profecia bíblica. Como diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus e estarás seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa aula possa ser de proveito para os seus estudos, para as suas reflexões e principalmente para um amparo do início dos estudos que você fará sobre essa lição de número 1, as origens do profetismo bíblico. Que Deus abençoe sua vida. Foi um prazer estar aqui com você abrindo mais esse trimestre da revista Lições da Palavra de Deus. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você venha curtir, que você venha a compartilhar, que você venha a apertar o sininho das notificações e se inscrever no canal para que você fique por dentro de todo o CDcast que será colocado aqui como novidade. Fica aqui o meu lembrete para que você venha participar da Semana do Crente Docente de 11 a 15 de outubro e venha curtir todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, para você ficar por dentro. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo CDcast.